pedir para que vocês fiquem em pé. Eu não tinha falado para o Marcos, mas hoje nós temos aqui 2 missionários da Junta de Missões Mundiais. E a nossa igreja, sempre quando recebe os nossos missionários, nós recebemos eles de pé e aplaudimos os servos do Senhor. Eu quero convidar vocês dois, Priscila, Claudinei, por favor, venham à frente. Claro que merecem a distinção, amados. E eu quero dizer para todos os irmãos que esse é um grande momento na vida de toda a igreja. Nós temos aqui as pessoas que louvam e que servem a Deus, e a nossa igreja pertence a uma denominação muito missionária. E nos alegramos com as notícias confirmadas desse último janeiro. A Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira é a 2ª maior agência missionária do mundo. Só estamos atrás dos Estados Unidos. E dentro do elenco de missionários carinhosos, preciosos e que temos em alta estima, está esse casal. É por isso que estamos em pé. Neste culto todo louvor é dado a Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz, e toda a igreja tem que aprender, que nós temos que honrar as pessoas com distinção, as pessoas que servem ao Senhor. Eu sei, queridos, que muitas vezes o lugar de missões é o mais solitário do mundo. Muitas vezes a voz de vocês não foram ouvidas, mas as suas histórias foram contadas. A fisionomia de vocês estava em todos os cartazes, e é um privilégio nosso agora recebê-los com amor. É com honra que nós recebemos a todos vocês, e nós vamos ter agora o nosso momento missionário, tá bom? E eu quero pedir para que eles se apresentem, falem um pouquinho deles, e depois juntos vamos fazer um passeio pelo Chile. Todos vocês querem ir para o Chile? É bom lá, né? Bom, mas nós vamos falar aqui do deserto do Atacama. aí já fica um pouco diferente. É o lugar onde ninguém vai. É lá que a mensagem de Deus tem chegado, naquela extensão imensa desse gigantesco deserto que fica aqui bem pertinho do Brasil. E é de lá que vem a história que vocês vão ouvir. Eu quero pedir para que a equipe de louvor fique aqui com o pastor, tá bom? E eu quero que vocês saibam sempre que na retaguarda de vocês existe uma igreja que sempre sustenta vocês em oração, os nossos intercessores. Vocês são bem-vindos à casa de Deus, bem-vindos à nossa igreja. Toda a nossa igreja se sente honrada com a presença de vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Os irmãos podem se assentar. Quem fala mais naquela casa? Ele? Então tá bom, mas vamos começar por ela então. Ela vai se apresentar e depois o irmão fique à vontade. Obrigada, pastor. Boa noite, irmãos. Realmente é um privilégio estar aqui e rever a igreja. Não porque ontem eu estive aqui, mas sim porque eu conheço essa igreja desde que eu era bem pequena. Através dos meus pais, eles tinham amigos aqui, então algumas vezes vínhamos e participávamos do culto com a igreja quando ainda se congregava no outro templo. Mas é um privilégio fazer parte da equipe da igreja também, no sentido de que nenhum missionário faz o trabalho solitário. É como um poço que antigamente se tirava água com um balde e tinha que mover a manivela. Então o balde não faz o trabalho sozinho para recolher o precioso bem que está lá embaixo. É preciso uma corda. A corda são as organizações missionárias, mas uma organização missionária não trabalha, não é efetiva sozinha, precisa de mãos que sustentam a corda, e essas mãos são vocês, através das suas orações, através da sua contribuição, através do seu incentivo, seu ânimo. Vocês são as mãos que seguram a corda, que conduz o balde para recolher o precioso bem. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelo seu apoio. E tem sido um privilégio muito grande servir ao Senhor no campo missionário. Ele nos tem permitido isso,
E nesses últimos 4 anos estamos pela Junta de Missões Mundiais, mas há 26 anos já estamos no ministério. Tivemos o privilégio de servir entre o povo Yanomami por 9 anos, no Amazonas, norte do Amazonas, fronteira com Venezuela. Depois também por 10 anos preparando jovens para o ministério, em especial para o trabalho com ribeirinhos na Amazônia, e agora no Chile, nesses últimos 4 anos. Então, muito obrigada, porque você tem sido um participante na obra missionária. Que Deus os abençoe e mantenha viva essa chama por missões. Obrigado. Quando cheguei ontem a esse templo, eu falei para minha esposa: o meu pai precisaria estar aqui. Eu posso explicar para você porque essa expressão. E quando eu falei para minha esposa começou a chorar. A Bíblia nos ensina que Deus é pai dos órfãos. E Deus, como pai dos órfãos, usa instrumentos, pessoas. E aprove a Ele geralmente usar a sua igreja. Há muitos anos atrás, eu nem tinha nascido, esta igreja aqui, pastor Carlos Grigoloft, foi até Lindóia, conhece Lindóia, Circuito das Águas, e começou um trabalho missionário naquela cidade. Meu pai, Romeu, minha mãe, Aparecida, foram os primeiros frutos ali na cidade. E quando a equipe chegava ali em Lindóia, frequentemente algumas pessoas ficavam na minha casa. E me lembro muito bem do pastor Carlos entrando na minha casa, a dona Ana. Assim surge a congregação em Lindóia. Nasci no lar batista, então, no lar evangélico. Mas perdi meu pai quando eu tinha 6 anos, num acidente automobilístico. E minha mãe, com 32 anos, ficou com 3 crianças pequenas. E durante mais de um ano não conseguiu receber da empresa os direitos do meu pai. E sabe quem manteve a nossa família? Quem colocou comida na mesa? A Igreja Batista Boas Novas. Então, quando eu entrei aqui, eu estava sentado lá ontem, e eu falei: meu pai precisava estar aqui. Puxa, vocês não imaginam a emoção. A emoção. Estar aqui nesta noite. Esta noite é Deus em sua providência. Em sua providência conduziu a história da minha vida. Passei por muitas lutas, né? Sem pai, tanta coisa. Mas aprove a Ele me levar para um seminário. Me deu uma esposa, me deu uma família. Me levou para viver num lugar isolado da civilização durante 9 anos. E vocês fazem parte dessa história da minha vida. Talvez alguns daqueles antigos ainda estejam aqui, não é? Talvez você foi a Lindóia, era um povoado na época, e você faz parte dessa história. Então, meu muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado por tudo aquilo que fizeram pela minha família. Muito obrigado. Um pouquinho só. Bem, minha esposa e eu, nesses últimos 4 anos, trabalhamos no deserto do Atacama, a última cidade do deserto, Arica. 200 mil habitantes, nunca chove. Uma cidade premida entre o mar e as cordilheiras. Diariamente temos de 10 a 15 tremores de terra. No ano passado vocês viram pela televisão, creio eu, um de 8.2, muito forte. Foi impressionante como transtorna a vida da população, mas como o Chile, como dizem eles, é um país fadado a ser destruído, reconstruído. Criou-se na psique do chileno esta dureza, essa resistência.
apesar de seco, vem do mar uma nuvem espessa, Camanchaca, que cobre a cidade completamente. E quando você sobe a 2.500 metros ou 3.000 metros de altura, o céu está limpo, sem nuvem, mas lá embaixo está frio. Nas cordilheiras tem neve. Na época do verão, então, a neve se derrete, formando rios no deserto. Esses rios abastecem as reservas subterrâneas de água, e de lá extraem água para cultivar tomates, todo tipo de verdura que abastece o sul do Chile na época do inverno intenso lá embaixo. No Chile as pessoas estudam muito. Arica, 200 mil habitantes, a cidade provavelmente não, a cidade mais feia do Chile. A 200 mil habitantes, 3 grandes universidades. Supostamente um país católico, mas na realidade o chileno é agnóstico. Conversar sobre espiritualidade no Chile é uma coisa complicada, não é um tema. As igrejas de linha histórica, a maioria delas são muito pequenas. Como conversando com o reitor da Faculdade Teológica Batista de Santiago recentemente, pastor Bob Carter, ele falou: a nossa realidade chilena, se você tem uma igreja com 100 membros, você tem uma grande igreja. Porque onde vivíamos nós tínhamos igrejas com 8, a maior aproximadamente 35 pessoas. 8 igrejas batistas, a maioria delas produto de divisões. Você vai participar de um congresso no Chile batista, um congresso missionário, enfim, você vai ter dificuldade em encontrar uma editora vendendo livros. Difícil. Ler livros teológicos não é importante. Conversar sobre espiritualidade não é importante. A igreja é um clube social. Sabe por quê? Porque o chileno, por natureza, por questões culturais, é solitário. Em Arica, que nunca chove, as casas, boa parte delas tem pouco teto ou não tem teto. Casas de madeira, por causa dos terremotos, mas na frente um muro de cimento. Você não vê crianças na rua. Para você conseguir 2 crianças para jogar bola é difícil. É a realidade do Chile, um dos países com maior taxa de suicídio do mundo. Nesses 4 anos no Chile, você vai ver um vídeo daqui a pouco, as fotos foi eu que tirei. Fomos para lugares isolados, buscando povoados, eram antigos trabalhos da Junta de Missões Mundiais, e apoiávamos os missionários da terra. Mas depois de um ano viajando com esses missionários e conhecendo a realidade das pequenas igrejas ali em Arica, chegamos à conclusão que a grande necessidade era a formação teológica e revitalização da igreja, e a isso nos dedicamos nesses últimos 3 anos. Criamos um centro de formação teológica e conseguimos colocar debaixo do mesmo teto presbiterianos, batistas e pentecostais. Foi alguma coisa nova para a cidade. Sabe por que não existe uma relação entre igrejas, incluso algumas vezes entre igrejas batistas? Foi alguma coisa nova. Enfrentamos oposições em relação a isso. Mas o seminário, o Centro de Formação Teológica, cresceu e continua quando saímos de lá. Também investimos nosso tempo treinando jovens cristãos universitários, e com esses íamos para alguns vales mais próximos da cidade de Arica. E 2 vezes na semana, algumas vezes 3 vezes na semana, eles faziam o trabalho e nós os acompanhávamos. Mas tudo muito pequeno, tudo muito pequenininho no Chile. Por isso a Junta de Missões Mundiais, sentindo que os nossos dons, a nossa experiência, não temos filhos conosco, temos uma filha de 26 anos, se formou, é enfermeira, trabalha nos Estados Unidos, se casou mês passado, e não temos conosco filhos. Então a Junta, sabendo da
das nossas capacidades e falências e debilidades, creio que seríamos mais úteis em Cuba. Por isso, no mês de novembro, fui a Cuba com o nosso coordenador, e agora estamos nos preparando para trasladarmos, ou sermos trasladados para Cuba. Um novo desafio, começar no novo campo de trabalho. O primeiro missionário, supostamente o primeiro missionário da Junta de Missões Mundiais em Cuba, é um grande desafio. Nesses últimos anos, vivemos em casa com teto de palha, sem piso, chão de terra. Minha esposa lavava roupa no rio durante muitos anos. Temos tido experiências diversas, mas confesso para vocês que ainda tenho medo. Ainda tenho medo. Ainda me sinto inseguro. Por isso peço que orem por mim e por minha esposa. Orem por mim e por minha esposa. Para que Deus nos dê sabedoria, que nos dê fortaleza, para que possamos, de verdade, sermos eficientes em Cuba. Eu estou no segundo tempo do jogo. O primeiro tempo já foi. Não posso perder tempo. Quero ser eficiente. Quero ser eficiente. Por isso eu creio que em Cuba há uma atmosfera agora onde o cristianismo cresce, o Espírito está soprando com muita intensidade ali, e eu quero ser participante deste projeto. Mas eu vou pensando não somente que eu vou dar alguma coisa, eu vou na certeza que eu vou receber, que eu serei um missionário melhor e que eu verei a igreja, a vida numa perspectiva melhor. Entendeu? A ideia é essa. E a possibilidade de crescer então me anima. Me anima. Apesar de todas as dificuldades que teremos ali em Cuba. Então orem por nós no que tange a Cuba, esse novo desafio. E orem, terminando aqui antes do vídeo, orem pelo Chile. Há um dito chileno que já circula há anos no Chile, no meio batista, que o avivamento no Chile virá do norte, do deserto do Atacama. Orem para que de verdade isso seja uma realidade. Orem para que isso seja uma realidade. Por favor, poderia colocar um vídeo sobre o Chile? Dois anos de ministério. Sim. Um vídeo, não é um PowerPoint. Tá bom, um tempo, tranquilo, não há problema. Quando estávamos falando sobre a providência de Deus na história, usando a igreja, enquanto estava sentado, eu lembrei de um fato que aconteceu com a gente. Quando estávamos na tribo construindo uma pista na selva, 2 anos construindo uma pista, casas, uma escola, uma enfermaria, na época do verãozão quente, estávamos aproximadamente 2 semanas, sem comer carne. Opa, isso é ruim, hein? Isso é ruim. E os Yanomamis têm uma expressão: quem está sem comer carne, come carne todo dia, há 2 semanas está com o dente comprido. Então eu estava com os dentes compridos, com o desejo de comer carne. Eu me lembro, depois de um dia intenso de trabalho, eu tinha separado a uma certa distância um pau muito bom, uma madeira muito dura, o qual eu usaria para a construção da minha casa. Então, terminado o trabalho na pista, depois das 5 horas da tarde, saí com um jovem para buscar esse pau. Quando estávamos próximo ao local, escutamos, quer dizer, ele escutou, nem eu escutei, ele escutou uma onça matando um animal. E o animal estava grunhindo. E ele falou: vamos ver o que é. E fomos devagarzinho, chegando lá, verdade, havia um animal, uma onça pequena, matando uma cutia, estava sobre a cutia. E ele falou assim para mim, me lembro: vamos esperar que a onça mate a cutia, vamos espantar a onça e vamos ficar com a carne para a gente. E foi isso que ele fez, eu só fiquei olhando toda a cena.
não teve a coragem. Não teve a coragem, não teve a coragem. E sabe, voltamos para casa comunitária dos indígenas com a carne, e aí alguns crentes falaram assim: olha como Deus é sábio. Deus sabia que o seu dente estava comprido, por isso mandou uma onça para matar uma cutia para vocês. É o Deus da providência. Mas irmãos, eu me levantei do meu lugar e vim aqui só para dizer para os irmãos que uma vez por ano nós temos sempre aqui em nossa igreja a abertura do dia especial de missões mundiais, que aconteceu ontem. Experiências como essa são multiplicadas durante todo o dia, porque recebemos, no caso de ontem, 6 missionários que passaram por aqui falando um pouco do seu trabalho. Eu quero desafiar a nossa igreja, não é, Claudinei, para que no ano que vem, mesmo que a programação seja para promotores de missões, mesmo que a programação seja para pastores e líderes, toda a nossa igreja deveria estar aqui, porque você teria oportunidade de ver não só um vídeo, mas também o outro PowerPoint que fala de Cuba. São experiências que quem esteve aqui ontem foi tremendamente impactado por Deus. Por favor, igreja, quando no ano que vem, naquele período do início de fevereiro, no final de fevereiro, conforme o carnaval chega antes ou depois, nós temos a oportunidade do lançamento, não é, da campanha de missões mundiais, e nossa igreja em São Paulo recebe os missionários e hospeda os missionários e os promotores de missões durante um dia. É uma oportunidade ímpar. Quando você ver isto no ano que vem, venha, porque temos muito espaço aqui. Podemos abrigar aqueles que vêm, mas toda a igreja. E se você passar o período da manhã ou da tarde, ou no finalzinho da noite, quando temos um momento de celebração, é uma oportunidade incrível. E eu estava agora olhando para vocês e dizendo o seguinte: se vocês trouxessem os seus filhos e os seus netos para passar um período do dia ouvindo o testemunho e o depoimento dos missionários, eu tenho certeza que sua vida seria uma vida desafiada para a obra de Deus, porque testemunhos como estes encantam nosso coração e nos desafia a fé e a fidelidade na oração, na contribuição, mas também no contato pessoal do missionário, né? Mesmo meu filho hoje vindo para cá, ele disse a respeito do encontro que os jovens tiveram ontem com os missionários. Ele disse: que coisa maravilhosa foi aquilo. Todos os jovens da igreja deveriam estar aqui. Você sabe como é pastor, né, Claudinei? Você é um deles. E a gente sempre aproveita qualquer oportunidade para dizer: igreja, muitas vezes Deus prepara um banquete para vocês, mas ontem vocês não vieram. Vocês não vieram. Eu espero vocês junto com os nossos missionários queridos no ano que vem. Tá tudo pronto, pastor. Por favor. Tá.
uma bênção muito grande tê-los aqui. Vamos agora receber então as notícias que vamos receber agora de Cuba. Não é um desafio gigante, não é? Mas vamos continuar dizendo como os chilenos: um dia o reavivamento vai chegar lá dos altos da montanha, do deserto. Que Deus realmente possa regar toda a terra com seu Espírito Santo e que a terra chilena seja abençoada. Nós temos uma família chilena aqui conosco, que é uma família que representa muito bem o Chile, viu? Nós o amamos, não é? Muito, e queremos agradecer então pela sua vida. Igreja, vamos ficar em pé e vamos agradecer pelos servos do Senhor. Vamos colocá-los nas mãos do Deus Altíssimo. Querido Deus, nós te agradecemos porque ontem fomos impactados com notícias de tantas partes do mundo. Choramos, ó Deus, pelo povo chileno ontem. Fomos tocados no nosso coração sobre o povo de Moçambique. Fomos inspirados, ó Deus, com as notícias que recebemos da China. Pai de amor, foram tantas as nuances de informações, ó Deus, que os nossos corações se sentem pequenos diante do desafio de amar e evangelizar o mundo inteiro. Pai de amor, nós queremos agora colocar os teus servos nas tuas mãos e reconhecemos, ó Deus, que lá atrás, há tanto tempo atrás, esta igreja lançou o seu pão sobre as águas. E hoje, passado tantos anos, o Claudinei está aqui com a Priscila para dizer obrigado à tua igreja. Senhor, a gente não imagina o que significa lançar pão sobre as águas. Só podemos compreender, ó Deus, que fazer parte da igreja Boas Novas é um grande privilégio para nós. Nós, quantas e quantas vezes, estamos colhendo aquilo que os antigos semearam, e hoje somos abençoados pelo testemunho daqueles que foram antes de nós. Por isso, Pai, nesta noite em particular, a tua igreja coloca nas tuas mãos a vida querida deste casal. E te pedimos, ó Pai, que eles possam, ó Deus, se preparar para Cuba. Sabemos, ó Deus de amor, que outros chegarão para olhar, ó Deus, para os povoados e para os vales profundos do deserto do Atacama. Para, Senhor Deus, continuar a obra que os teus servos nesses 4 anos puderam semear. É assim o reino teu, ó Pai. Muitas vezes escolhemos onde nós não semeamos. Nós só sabemos, ó Deus, que aqueles que saem com lágrimas, semeando pelos campos mais diferentes do mundo, um dia, ó Deus, pelas mãos de tantos, nós voltaremos com alegria, trazendo nas nossas mãos o fruto, o resultado daquilo que foi semeado, ó Pai. Pai de amor, oramos nesta noite pela nação co-irmã chilena, ó Pai. Oramos por todos os chilenos. Pai de amor, se eles vivem vidas mais exclusivas e recatadas, se eles são gnósticos, ó Deus, e vivem do agnosticismo, Pai de amor, nós queremos te pedir que eles realmente tenham seus corações quebrados, porque ninguém pode resistir ao amor de Jesus Cristo. Abençoe a nação chilena, ó Pai, e que o Chile possa conhecer a Cristo Jesus. Oramos, ó Deus, por Cuba. Depois desses 53 anos, ó Deus, de tantas retaliações, Pai de amor, rogamos que um reavivamento espiritual passe por Cuba, ó Deus, e que os teus servos participem de tudo isto, ó Deus, e te pedimos, abençoe o povo cubano e que eles sejam alcançados pela mensagem que tem o poder de transformar. E Pai de amor, nesse momento do culto, queremos colocar este casal querido nas tuas mãos e te agradecer pela noite, pela tarde e noite de ontem, um dia fantástico, e por esse momento missionário em nosso culto. Nutra, ó Deus, no coração da tua igreja amor líquido pelas nações do mundo. Que não seja, ó Deus, nada do cantinho do coração, mas que seja realmente o desejo. E quem sabe, ó Deus, os nossos filhos se levantem num futuro bem próximo para evangelizar o Chile e Cuba. E Pai de amor, te pedimos que este casal vá à frente dos nossos filhos e quem sabe, ó Deus, estejam aplainando os caminhos tortuosos, para que num futuro bem próximo os nossos jovens sejam genuínos missionários a fazer a tua obra, semeando, ó Deus, nos lugares mais áridos do mundo,
mas não haverá um coração árido diante da mensagem redentora de Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, te louvamos por tudo que vimos e ouvimos ontem, e a tua igreja tem o privilégio de testemunhar hoje. O Chile e Cuba ficará nestes dias próximos bem de perto no nosso coração, e este casal querido estará com a sua foto estampada nos nossos corações. Obrigado por este momento. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Deus abençoe. Tá certo, então. Olha, então nós temos 2 desafios de ontem, não é? Temos que comprar urgente uma bandeira de Moçambique e agora uma de Cuba, tá bom? Nós vamos comprando todas elas.